Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Seja bem-vindo seja bem-vinda e seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso, sétima etapa, EJA. E também ao nosso caríssimo professor que também está nos acompanhando nesse momento. Um grande abraço e sinta-se, acima de tudo, acolhido. Vamos então para a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje é a aula 67 com o tema Tradições Religiosas. Bem, quero te convidar, antes de começarmos esta aula, a pensar a sua prática religiosa. De onde que vem? Quais são as influências que elas sofreram? Nesta aula, nós não queremos assim pensar, discutir doutrina. Queremos fazer um olhar panorâmico acerca das tradições religiosas que influenciaram culturalmente e diretamente o nosso país. Né? E aí nós vamos passar em três grandes tradições. Né? A tradição religiosa europeia, né? Através do catolicismo romano e também do protestantismo. Depois vamos olhar com muito carinho para a nossa herança indígena, né? Nossos ancestrais, os verdadeiros donos desta terra. E finalizaremos olhando com muito carinho para as religiões afro-brasileiras, aquelas que vieram com influência dos escravos negros que vieram da África para cá e trouxeram sua religiosidade, suas expressões religiosas aqui para o nosso país. Né? Então essas três tradições vamos estar refletindo ao longo da aula de hoje. E eu quero te convidar que você possa pensar de que maneira que cada uma dessas tradições influencia de repente a sua prática religiosa ou de quem você conhece. E pensarmos juntos também que essa grande diversidade religiosa, cultural, ela deve ser acolhida, deve ser amada e deve ser realmente respeitada. Vamos lá então, a nossa primeira tradição religiosa que nós vamos ver na aula de hoje é a tradição religiosa europeia, o catolicismo romano, né? É uma religião cristã, ou seja, uma religião que segue os ensinamentos de Jesus Cristo revelado na Bíblia. Né? Isso é o primeiro ponto que é importante nós ponderarmos quando a gente pensa em tradição religiosa cristã europeia, mas no catolicismo romano, que foi o que mais, na verdade, influenciou a nossa tradição religiosa aqui no Brasil. Né? Logo em seguida, nós vamos ver um outro slide que vai nos colocar o seguinte, que é uma religião monoteísta, isto é, uma religião que professa a fé no Deus único. Neste caso, o catolicismo romano, ele professa sua fé em cima da ética, da prática e do testemunho em relação a Jesus Cristo. Acredita em um único Deus. Né? Agora também, no outro slide, nós vamos ver a estrutura do catolicismo romano. É um conjunto de doutrinas, ritos e práticas de vida em conformidade com o seu líder religioso, que é o Papa, e a Igreja e de certa forma está ligado com a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada no Vaticano. Né? O que é importante aqui, antes de nós passarmos para o viés protestante? Né? Primeiro, que esse modo de religião, ele admite a existência de ritos, sacramentos. Você vai ter também uma ênfase em uma liturgia formal. Liturgia formal, né?
através da missa, das celebrações dos sacramentos. Além disso, é importante nós vermos que no catolicismo romano existe uma estrutura de hierarquia na sua organização entre bispos, padres, religiosos e o líder maior do catolicismo romano, que é o Papa. E por fim, nós temos que entender também que a questão da religiosidade brasileira muito deve à dimensão dos santos. Né? No interior, se você parar para pensar, existem muitas festas de santos, e essas festas de santos padroeiros, elas são festas que personificam a questão da comunidade. Né? Para pensar quantas comunidades aqui no interior do Amazonas você tem a festa do santo padroeiro e, ao mesmo tempo, uma festa de confraternização da comunidade lá do interior. São inúmeras ao longo dessa Amazônia. E essa questão dessa religiosidade popular, que muitas das vezes não é oficialmente acolhida no seio do catolicismo romano, é algo que é uma grande expressão cultural no interior das muitas comunidades da Amazônia brasileira. Tá bom? Vamos agora para a segunda tradição, a segunda corrente. Nós temos aqui também a tradição religiosa europeia, o protestantismo. Né? O que é importante aqui? É que o protestantismo, ele, de certa forma, ele segue os ensinamentos de Jesus Cristo, revelados na Bíblia. E essa revelação, né, ela se dá como uma graça universal. Né? Isso é importante nós vermos. Né? A Bíblia como um livro de revelação e, ao mesmo tempo, de seguimento e de testemunho em relação ao líder maior das correntes protestantes, que é o Jesus Cristo. Também nós queremos enfatizar outras coisas. Vamos lá, então? É uma religião monoteísta, como nós já falamos. Isto é, uma religião que professa a fé em um Deus único, como já falamos também. Temos esse ponto em comum com o catolicismo romano. Né? E, na próxima slide, nós vamos ver o seguinte. Enfatiza o sacerdócio de todos os crentes. A justificação pela fé em vez de boas obras. E a autoridade da Bíblia sozinha e não como tradição sagrada, na fé e na moral. Ou seja, nós vamos ver aqui o sacerdócio comum, que todas as pessoas são convidadas a ser sacerdotes, a ser ministro. A justificação pela fé, principalmente, né? E a autoridade da Bíblia. A Bíblia, de certa forma, vai ser parâmetro tanto para a dimensão da fé, quanto para a dimensão dos comportamentos, das condutas morais. Então, esses três pontos vão, de certa forma, marcar o protestantismo no Brasil, principalmente aqui como um fenômeno brasileiro, né? Ok? É importante nós lembrarmos de que o protestantismo ele tem correntes, eles têm correntes pentecostais, neopentecostais, históricas, e que num outro momento, com certeza, você vai ter condição de estudar isso com mais afinco. Agora nós vamos ver as outras correntes que também influenciaram diretamente a religiosidade brasileira. O próximo slide nós vamos ver a religião indígena, que são diferentes entre si, porque tem a questão do tipo biológico, tem as línguas, os costumes, os ritos, a organização social, né? E no outro slide nós vamos ver o seguinte: a harmonia deles com a Mãe Terra é uma condição básica
para a sobrevivência e é também um elemento importantíssimo, tanto para os seus ritos, quanto para o encontro com o transcendente. Então, essa questão da harmonia, com essa questão de uma harmonia interligada com a natureza, ela vai ser influente nessas três condições. Para a sobrevivência da própria religião, os seus ritos e também o seu contato com o sagrado. Na próxima slide, nós vamos ver que a vida na aldeia é vivida de modo contextualizado. A religião é parte integrante da vida, ela não está separada da vida da pessoa, né? E aí, vamos ver também que é profundamente marcado por rituais nos quais os mitos são revividos com intensidade. Mas eu quero chamar a atenção que não é somente os mitos que são revividos. A dimensão da ancestralidade, ela é fundamental para entender os mitos e os ritos na religião indígena. Ok? A memória ancestral é algo que vai marcar preponderantemente a religião indígena. Vocês podem verificar que em várias calhas desses rios que compõem o nosso querido estado do Amazonas, Rio Negro, Solimões, Purus, Madeira, as narrativas míticas e ao mesmo tempo ancestral, elas se juntam e nos convidam também a aprofundar uma espiritualidade interligada com a natureza, interligada com a nossa humanidade, interligada com a memória oral. E isso é muito importante nós resgatarmos quando pensamos em religiosidade indígena. Por fim, nós vamos ver as religiões afro-brasileiras. Elas surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos, trazidos como escravos entre os séculos XVI e XIX, né? Vamos ver também que as religiões afro-brasileiras, elas possuem influências, né? Mais à frente, vamos ver que elas possuem influências tanto do catolicismo romano quanto do kardecismo, do espiritismo, né? Então você vai ver, de certa forma, uma junção, um hibridismo que vai compor a religiosidade afro-brasileira. Como as religiões foram se formando em diversas regiões e estados do Brasil, elas foram se aderindo a diversas formas diferentes umas das outras, inclusive nos nomes. Então é interessante pensar nisso, né? Que as religiões afro-brasileiras, elas foram se contextualizando as regiões e estados pelo Brasil afora. As que mais se destacaram na época, assim como nos dias de hoje, são o candomblé e a umbanda, né? Isso que é interessante, porque o candomblé você vai perceber o seguinte: você vai perceber uma influência muito mais ligada aos ritos africanos, né? E a umbanda você vai ver uma influência muito mais hibridizada, muito mais anexada tanto ao espiritismo quanto ao catolicismo romano, na questão da religiosidade dos santos, dos espíritos. E digamos que esse fenômeno é puramente brasileiro. E nós temos como uma herança muito bonita, que também tem uma correlação muito bonita com respeito ao meio ambiente, com respeito ao ser humano, com respeito ao outro. Quero enfatizar aqui, em relação às religiões afro-brasileiras, que nesse momento da pandemia da Covid-19, muitos terreiros, muitas casas religiosas afro-brasileiras aqui em Manaus ajudaram as pessoas mais pobres, acolhendo, dando medicamento, orientando. Então, assim, é necessário, devido ao respeito a essa vertente religiosa, porque ela muito contribui, principalmente com as classes mais pobres aqui desse nosso país. E tem muito a contribuir também nesse campo social e cultural, que é riquíssimo também. Tá bom? Então, quero te convidar nesse momento
a olhar com muito carinho nossa DLI de hoje, nossa dinâmica local interativa. Na questão número 1, quero te convidar a responder o que mais chamou sua atenção nas religiões indígenas, que foi explicado hoje. Por que te chamou mais atenção? Ok? Então você vai dar uma olhada com muito carinho e vai me responder essa pergunta. Questão número 2. O que mais te chamou a atenção nas religiões afro-brasileiras? Por quê? Então, diante dessas duas questões que já foram até inclusive enfatizadas hoje, você pode estar respondendo às nossas questões da DLI de hoje.
Então voltamos com a nossa interatividade. Você, meu caro aluno, minha cara aluna, é convidado a olhar com muito carinho para as questões de hoje e participar conosco, com muito afinco, com muita dedicação. Vamos então para a nossa questão número 1, por gentileza? O que mais chamou a sua atenção nas religiões indígenas? Por quê? E vamos responder juntos a questão número 1. A questão número 1, nesse caso, ela é uma resposta pessoal, né? É pessoal. O que é importante nós pensarmos quando você for escrever acerca da questão número 1? Que a religiosidade indígena, ela tem uma forte conectividade com a cosmologia, com a cosmogonia, com a natureza, né? Dessa dinâmica criativa e ao mesmo tempo materna. Além dos rituais que estão interligados com a memória dos ancestrais e a força dos seus mitos, cultuando uma espiritualidade do bem viver. Então, tá aí então a resposta, né? Trabalhar simplesmente esses três universos que eu já coloquei para você. A cosmologia e a cosmogonia, esse universo interligado com a natureza, né? E que os rituais estão interligados com a memória dos ancestrais e a força dos mitos, né? Sempre prezando essa dimensão do bem viver, ok? Então, a você que respondeu de alguma maneira, de alguma forma, essa questão interligada com essa explicação, ou também com os elementos que nós delineamos ao longo dessa aula, meus parabéns, né? Vamos então para a questão número 2. O que mais chamou a sua atenção das religiões afro-brasileiras e por quê? E aqui vamos ver a cartela da resposta. Bem, essa é uma resposta pessoal, tá bom? Então, cada um pode escrever aquilo que vem no seu coração, que chamou a atenção. Mas o que é importante chamar a atenção? As religiões afro-brasileiras são somatórias das doutrinas dos povos africanos, aliados às crenças do cristianismo católico romano e do kardecismo, do espiritismo. Esse sincretismo religioso que vai desde o culto aos orixás e envolve os santos católicos, de modo a proteger as crenças trazidas pelos povos africanos e trazidas africanos, né? E escravizados dos séculos XVI e XIX, né? E aí o que mais chama a atenção como expressão é o candomblé e a umbanda. Tá bom? Então você que de certa forma já respondeu dessa maneira, muito obrigado e vamos que vamos construindo juntos educação.